Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que se faz presente, senhores membros da empresa estão aqui, não estão lá, internautas que nos acompanham. São 3 assuntos que eu vou trazer hoje. Primeiro, parabenizar o Dr. Vanderlei Gesser, nosso assessor jurídico da Câmara, que no dia de ontem fez aniversário, está ficando mais velho, colega de muitos anos de advocacia, um bom amigo e colega, sempre correto, sempre leal no exercício da advocacia. E então, meus parabéns, fica registrado, já mandei mensagem para ele ontem, então fica aqui registrado os meus parabéns. Segundo assunto, senhor presidente, eu fiz, em sessões anteriores, um pedido de informação, e que me foi fornecido os documentos, e agora recebi no dia de hoje, eu fiz um segundo pedido de informações, que não foi levado a plenário por se tratar de prerrogativa da mesa, e eu recebi os documentos hoje. Acontece, senhor presidente, que eu fiz o seguinte pedido. Eu queria saber cursos que foram realizados por vereadores ou servidores da Câmara nos anos 2013 e 2014, através da empresa V&V Vereadores do Brasil Limitada. Informar quais vereadores e ou servidores participaram. Informar os valores das diárias que foram pagos para os vereadores e ou servidores, o valor das inscrições. E eu pedi para fornecer cópia de todos os documentos que comprovam o pagamento de inscrições diárias, bem como aqueles que foram apresentados pelos vereadores e ou servidores da Câmara, de forma a comprovar a realização dos cursos, comprovando despesas, certificado de realização de cursos, etc. e tal. E o que eu recebi hoje, senhor presidente? Eu só recebi um ofício com as informações, falando os valores que foram pagos, né, mencionou quem participou, e documentos como ordem de pagamento, comprovante de transferência entre contas, nota fiscal da empresa V&V Vereadores, nota de empenho, ordem de pagamento, comprovante de transferência, nota de empenho, enfim. E não vieram documentos, e aí eu pergunto, não sei se esses documentos existem e não me foram fornecidos, ou não existem. Eu quero saber as despesas que foram feitas, as notas fiscais, despesas comprovando as diárias, onde foram hospedados, onde se alimentavam, essas coisas todas para ter, porque isso aqui apenas não demonstra. Me dá uma parte, vereador? Pois não, vereador. Dentro da maior lisura, a resposta, provavelmente o setor contábil não anexou, mas amanhã Sim. mesmo estará em suas mãos. Então tá. O complemento se está faltando aqui, pode ter certeza que todos, inclusive as vírgulas e o acento, vai estar tudo aí. Porque no primeiro pedido de informações que eu vi, recebi os documentos, recebi esses documentos, e nesse aqui não recebi. Eu abri há pouco e não vi, então eu aguardo esses documentos também. E o terceiro assunto, eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre toda a celeuma que está acontecendo na cidade de São Bento do Sul a respeito do processo judicial federal envolvendo o prefeito eleito Magno Bauman. Se está certo, se está errado, se o juiz está certo, se a contagem do prazo está certa, se está errada, se cabe trânsito em julgado ou não cabe, não vou discutir isso, então, porque minha opinião não é importante, não sou eu que decido, né? Só me causou uma certa espécie, uma certa estranheza, e eu tentei abrir agora ali, eu não consegui, porque a internet estava fraca. Não me lembro se foi na quinta-feira ou na sexta-feira que houve, no jornal Gazeta, uma manifestação do advogado que faz a defesa do prefeito eleito. E quando ele menciona que aguardou para dar entrada no recurso no último dia, mais ou menos assim diz as palavras, talvez não com esses termos, porque o objetivo era justamente de fazer esse processo se elastecer, ser demorado. Quando aconteceu essa condenação, que aconteceu no dia 30 de setembro, e depois, na semana seguinte, após as eleições, foi amplamente divulgado, todo mundo falava, não vai acontecer nada porque vão barrigar esse processo o quanto puderem, porque daí vai terminar o mandato do prefeito, o prefeito vai tomar posse, vão enrolar, vai passar os 4 anos e depois são os 500. E
Só que isso todo mundo falava. Não era, era o diz que me diz que. Quando vem um advogado e diz isso, esse é o objetivo. O que me dá a impressão que fica no seguinte visão: enrolar o processo, postergar, recorrer o que pudesse ser recorrido, entrar com todos os recursos possíveis, cabíveis e até não cabíveis, para fazer com que se passe os 4 anos. Depois, tanto faz. Depois que terminou o mandato do prefeito Magno Bauman, nem tanto faz se ele vai ter os direitos políticos cassados ou não. O prefeito Magno Bauman, se não me falha a memória, tem 72 anos. Tomando posse, termina com 76 anos. Não tem reeleição, vamos dizer que encerra a sua vida política no término desse mandato. E depois vem, eventualmente, uma condenação final, decisão final, e aí, tanto faz, se ele teve os direitos cassados ou não, porque não tem mais nada politicamente a perder. O que me dá a impressão é o seguinte, minha impressão não é nem de que, vamos barrigar, no final ele vai ser condenado mesmo, mas vamos barrigar porque nós vamos contar com as chicanes jurídicas, ou seja, teremos um prefeito durante 4 anos, ímprobo, administrando São Bento do Sul. Se é ou não, a justiça vai dizer, não sou eu que devo dizer, mas essa manifestação do advogado, que saiu no jornal A Gazeta, torna público aquilo que todo mundo falava. Vamos enrolar o processo, porque terminamos 4 anos, aí nós vamos ver o que fazemos. E isso é uma situação complicada, porque nós vamos ter um prefeito talvez ímprobo, que no final das contas, quando terminar o mandato, no dia seguinte pode ser julgado, e aí ele pode ter os seus direitos cassados. Até lá, vamos fazer o possível para manter Magno Bauman no comando da prefeitura. Existem certas coisas que não deve se dizer. Pensar quando muito. E o que o advogado disse mostra aquilo que todo mundo já falava. Vão barrigar até onde puder. Se foi feito errado, talvez essa postergação não chegue até o objetivo dos advogados de defesa. Mas fica aqui o meu registro, que foi uma manifestação muito desnecessária, uma infeliz essa manifestação, porque postergar, barrigar, porque depois são os 500. São as minhas manifestações, eu espero que isso se desenrole o mais rápido possível, seja a favor ou contra o prefeito Magno Bauman. Vi uma postagem no Facebook hoje, e fazendo uma analogia àquela manifestação da ex-presidente Dilma, que quando um ganha, o outro perde, nem todo mundo ganha, nem todo mundo perde, e foi isso mais ou menos que a presidente disse, e aí a pessoa colocou, nunca se verificou com tanta certeza, com tanta verdade, as palavras da ex-presidente Dilma. A verdade é que São Bento perde. Ganhando Magno Bauman ou perdendo Magno Bauman, tendo nova eleição ou não tendo nova eleição, escolhendo novos candidatos ou não escolhendo novos candidatos, São Bento perde. A gente viu o que aconteceu anos atrás na cidade de Rio Negrinho, quando o prefeito Almir Calbucci foi afastado, teve uma nova eleição, aquilo deixou a cidade parada por muito tempo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Se for para manter Magno Bauman, que dê a decisão logo. Se for para tirar Magno Bauman, que dê a decisão logo. Nós não podemos ficar nessa insegurança jurídica. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a abstenção do vereador Pet e Alexandre Knobel, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, as pessoas que nos acompanharam pela internet, com a sua presença, a imprensa, enfim, todos que nos acompanharam, né?
Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença do trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 24 de novembro, às 18 horas. E encerro esta. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.